Um homem que vive em busca de aprovação se esquece de quem é. Um homem que corre atrás de outros está sempre fugindo de si mesmo. Epicteto. Você já sentiu que precisava provar seu valor? Já se viu mandando mensagens que foram ignoradas, insistindo em conversas que ninguém queria ter, implorando por um lugar, na vida de alguém que claramente não queria que você estivesse lá? Você já correu atrás de alguém? Talvez você ainda esteja correndo atrás daquela pessoa que se afastou, daquela amizade que esfriou, daquela validação que nunca chega, correndo atrás de um amor não correspondido, de uma aceitação invisível, de um sim que parece impossível. Mas hoje tudo muda. Esse não é mais um vídeo motivacional com frases prontas. É um chamado brutal, direto, estoico. Um espelho que vai te obrigar a encarar a verdade mais dura. Você não precisa correr atrás de ninguém. E mais, você nunca precisou. A filosofia estoica é um antídoto contra essa angústia moderna de depender da atenção alheia para se sentir inteiro. Marco Aurélio, imperador de Roma, meditava diariamente sobre sua independência emocional. Epicteto, um escravo liberto, ensinava que a liberdade começa quando você para de se importar com aquilo que está fora do seu controle, incluindo os sentimentos dos outros. Você pode viver como um leão calmo, ou como um cão que late pedindo migalhas. Você pode viver centrado, ou mendigando afeto. A escolha sempre foi sua. E neste vídeo, vamos voltar aos fundamentos estoicos para restaurar aquilo que você deixou pelo caminho. Sua autoestima, sua presença, sua força. Aqui você vai aprender por que correr atrás de alguém é um sinal de fraqueza emocional, como os estoicos cultivavam relações profundas sem nunca implorar por elas, como recuperar sua energia e se tornar alguém que atrai, ao invés de alguém que implora, como dominar sua mente e cortar o ciclo da dependência emocional. Este é o ponto de ruptura. O dia em que você decide parar de rastejar por migalhas emocionais. O momento em que você finalmente escolhe a si mesmo. E não se engane. Isso não significa virar alguém frio, indiferente ou arrogante. Significa ser alguém completo, centrado, forte. Alguém que entende que a presença dele é um privilégio e não algo a ser negociado. Você está pronto? A partir de agora, cada segundo desse vídeo vai funcionar como uma marreta que quebra as correntes invisíveis que te amarram aos outros. A cada trecho você vai entender que a sua liberdade nunca dependeu de ninguém e que a verdadeira grandeza está em quem se basta. Esse é o primeiro passo para um novo tipo de vida. Uma vida estoica. Uma vida de honra, de clareza, de força silenciosa. Porque quando você para de correr atrás de pessoas, a única direção que sobra é para dentro. Se você se valoriza, ninguém mais poderá te ignorar. Sêneca. Talvez até agora você não tenha percebido o quanto se afastou de si mesmo. Mas pense, quando foi a última vez que você disse basta? Quando foi a última vez que, em vez de implorar por atenção, você escolheu o silêncio? Quando foi que você decidiu que não precisava convencer ninguém do seu valor? A verdade é que a maioria das pessoas não vive, apenas reage. Reage à ausência do outro, reage ao silêncio da pessoa que não responde. Reage à rejeição como um espinho na alma e corre atrás. Se diminui. Se adapta. Se apaga. Mas o estoico não vive assim. Ele não corre atrás de ninguém. Ele vive de dentro para fora. Epicteto ensinava: se você deseja a liberdade, aprenda a se contentar com a rejeição, pois quando não se precisa de ninguém, todos passam a te respeitar. Isso pode soar duro, mas é a única verdade que liberta. Você quer ser respeitado? Então pare de tentar agradar. Quer ser lembrado? Então pare de implorar para ser visto. Quer ser desejado? Então pare de perseguir. Essa inversão de lógica é o primeiro passo para a liberdade interior. Os estoicos entendiam que o valor não é algo que se pede, é algo que se manifesta, e ele só aparece quando você silencia a ansiedade e abandona a necessidade de ser escolhido, porque ninguém respeita quem vive implorando. E a verdade é que muitas vezes você não está correndo atrás da pessoa, está correndo atrás de uma versão de si mesmo que acredita que só será feliz com ela. Você cria narrativas. Se eu me esforçar mais, talvez ela volte. Se eu mostrar que mudei, talvez me aceitem. Se eu for insistente, vão perceber meu valor. Mas isso é apenas o eco da sua insegurança, tentando transformar dor em esperança. E esperança, quando nasce da humilhação, se transforma em autoabandono. É aqui que a filosofia estoica entra como um corte cirúrgico. Fria, direta, sem anestesia.
Você não precisa de mais esperanças. Você precisa de limites. Você precisa ser capaz de dizer: se você quiser ir, vá. Se quiser ficar, que fique por vontade. Mas eu não serei mais um mendigo de atenção, porque há um poder silencioso em quem não insiste. Há uma força inabalável em quem sabe a hora de soltar. O estoico não se apega. Ele observa. Ele aceita. E, acima de tudo, ele honra a si mesmo. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: aceite tudo o que vier amarrado ao destino e abandone o que tenta escapar, porque o que pertence a você não precisa ser agarrado. Pense nisso. Se alguém precisa ser convencido a ficar, essa pessoa já foi embora há muito tempo. Então por que você ainda insiste? Por que você ainda escreve e apaga mensagens? Por que você ainda checa o visto por último? Por que você ainda justifica comportamentos que te ferem? Talvez seja porque você tem medo do vazio, medo do silêncio, medo de que ao soltar essa pessoa você fique com nada. Mas esse medo é uma ilusão, e é isso que os estoicos sabiam. Você não precisa de ninguém para ser completo. Você não precisa da atenção de ninguém para ter valor. Você precisa apenas recuperar o controle. Respire, olhe ao redor. Agora veja. A única presença que estará com você até o fim da vida é a sua. Então comece a honrá-la, porque ninguém vai te dar mais respeito do que você dá a si mesmo. Não corra atrás de ninguém. Quem quiser te acompanhar, que caminhe ao seu lado. Não na frente te arrastando, nem atrás, esperando que você pare. Ao seu lado. No seu ritmo, com escolha e reciprocidade. É assim que se vive como um estoico. E se isso ainda parece difícil, espere pela próxima parte. Vamos começar a preparar sua mente para abandonar a dependência emocional de forma definitiva. Chega de palavras. Chega de ilusão. Chega de correr atrás. É hora de treinar sua mente para ser livre. Não é a falta dos outros que nos fere. É o vazio dentro de nós que espera ser preenchido por eles. Você quer parar de correr atrás dos outros? Então precisa entender antes de tudo por que você começou a correr. Ninguém nasce dependente emocional. A necessidade de buscar validação, a urgência de ser aceito, a aflição diante do silêncio, tudo isso é aprendido. É um padrão que se instala aos poucos, como uma goteira constante que, com o tempo, inunda sua alma. Talvez quando era criança você aprendeu que precisava merecer amor, que precisava ser útil, prestativo, obediente e perfeito, para então ser visto. Talvez ao longo da vida, você reforçou a ideia de que sua presença só tem valor se for validada externamente. Essa é a armadilha, e os estoicos sabiam como enfrentá-la. Eles não viam a liberdade como ausência de grades físicas, viam como ausência de grades internas. Marco Aurélio disse: a alma livre é aquela que está satisfeita consigo mesma. O estoico não se desespera com a rejeição, porque sua base emocional não está no outro. Está em si. Mas isso não acontece por mágica. É uma construção, uma disciplina, um caminho. E esse caminho começa com o primeiro pilar. 1. Autossuficiência estoica. Você se basta. O que significa se bastar? Significa que seu estado emocional não depende da resposta de ninguém. Que você é capaz de manter sua paz, mesmo quando ignorado. Que você consegue caminhar, mesmo quando abandonado. Epicteto dizia: enquanto você depender dos outros para ser feliz, será sempre um escravo. E essa escravidão é invisível. Você acha que está vivendo, mas está acorrentado. Acorda pensando em alguém. Vive analisando mensagens. Calcula cada gesto, cada palavra com medo de perder. Isso não é amor. Isso é prisão emocional. E a chave da cela está na sua mão. Você só precisa soltar. 2. Treinando o desapego. A prática da dicotomia do controle. A filosofia estoica ensina um princípio que, se aplicado com firmeza, pode transformar completamente sua vida. Ela diz que tudo na vida se divide em duas categorias: o que está sob seu controle e o que não está. Você controla o que sente, pensa e escolhe. Você não controla o que os outros sentem, pensam ou escolhem. Simples, brutal, libertador. Você pode ser gentil, mas não pode obrigar alguém a te valorizar. Você pode estar presente, mas não pode forçar alguém a querer ficar. Você pode se doar, mas não pode exigir reciprocidade. E quanto mais rápido aceitar isso, mais livre se torna. Aceitar não é resignação. É clareza, é lucidez, é inteligência emocional em sua forma mais pura. Você para de tentar moldar o outro e começa a moldar a si mesmo. 3. Identidade interna. Você é quem você decide ser. Enquanto você corre atrás de alguém,
Você abandona sua própria identidade. Você se adapta, muda, se molda ao gosto alheio. E isso te enfraquece. A identidade estoica é forjada no fogo da integridade. Quem é você quando ninguém está olhando? O que você acredita, mesmo quando ninguém te aplaude? Que tipo de pessoa você quer ser? Mesmo que isso signifique caminhar sozinho. Sêneca escreveu: quem vive em função do olhar dos outros nunca saberá o valor do silêncio. É no silêncio que você encontra a si mesmo, e é nesse encontro que nasce a verdadeira força. A força de alguém que não precisa correr. Alguém que atrai ao invés de perseguir. Alguém que caminha ao invés de rastejar. 4. A prática do retiro interior. Os estoicos não eram alienados. Eles participavam da vida, tinham relacionamentos, construíam impérios, mas sabiam que nenhuma dessas coisas deveria ocupar o centro de sua alma. Por isso praticavam o que chamavam de retiro interior. Não é se afastar fisicamente do mundo. É voltar-se com frequência para dentro de si. Questionar: o que estou sentindo é racional ou é uma carência disfarçada? Estou insistindo por amor ou por medo da solidão? Estou valorizando alguém ou me desvalorizando? O retiro interior é um treinamento constante, um lembrete de que no fim, a única companhia garantida é a sua. E se você não aprender a amá-la, vai passar a vida buscando nos outros o que sempre esteve aí dentro. Agora você está pronto. Pronto para deixar para trás o ciclo da necessidade, da dependência, da angústia. Na próxima parte, você vai ser confrontado com a verdade mais dura e mais libertadora sobre por que correr atrás de alguém é, na raiz, uma forma de se abandonar. Prepare-se. Está chegando o momento de encarar a dor que você vem evitando. É hora do segundo reengajamento. Você chegou até aqui. Leu cada palavra. Sentiu o peso de cada verdade. Reconheceu mesmo que em silêncio, que por muito tempo tem vivido à sombra dos outros. Correndo, buscando, implorando, tentando segurar com as mãos o que já escapou pelos dedos. Mas agora chegou a hora de confrontar aquilo que você tem evitado. Você não corre atrás das pessoas porque as ama. Você corre atrás porque tem medo. Medo de ficar sozinho. Medo de não ser visto. Medo de não ser suficiente. E esse medo tem guiado suas escolhas como correntes invisíveis. Te prende a situações unilaterais, a relacionamentos vazios, a vínculos frágeis, na esperança de que o outro preencha um espaço que, no fundo, só você pode preencher. Mas o estoico entende. O medo é um inimigo silencioso. E a liberdade começa no dia em que você olha esse medo nos olhos e se recusa a se curvar. Correr atrás é um ato de autoabandono. Toda vez que você manda mais uma mensagem para alguém que te ignora, você abandona a si mesmo. Toda vez que você perdoa o imperdoável por medo de perder, você traz seus próprios valores. Toda vez que você se força a ser interessante para alguém que não te escuta, você declara guerra à sua própria dignidade. E isso tem um custo. Um custo que não aparece de uma vez, mas se acumula. Perda de identidade. Ansiedade constante, baixa autoestima, ressentimento, vergonha. É como se a cada nova tentativa de ser aceito, você enterrasse um pedaço de si. E o mais trágico é que ao fazer isso, você se torna cada vez menos interessante. Justamente para aqueles por quem está se esforçando tanto. Porque o mundo respeita quem se respeita. E o oposto também é verdade. Marco Aurélio escreveu: o que está dentro de você é infinitamente mais poderoso do que qualquer desejo de aprovação externa. O que os estoicos nos ensinam é que a vida perde o brilho quando você se afasta de sua essência para agradar os outros. E não se trata de virar alguém frio ou egoísta, mas de compreender que amor não é imploração, atenção não é dívida, e reciprocidade não pode ser forçada. O ciclo da dependência. A mente em cativeiro. Você talvez não perceba, mas está preso em um ciclo. 1. Carência. Você sente um vazio interno. 2. Projeção. Acredita que alguém pode preenchê-lo. 3. Tentativa de conexão. Se doa, se adapta, se entrega. 4. Falta de reciprocidade. O outro não corresponde da forma que você esperava. 5. Frustração. Você sente rejeição, insegurança, abandono. 6. Recomeço. Para aliviar a dor, tenta ainda mais, insiste e corre atrás. E o ciclo recomeça. Esse é o vício mais comum da alma moderna. A necessidade de ser validado por alguém. Mas os estoicos eram radicais nesse ponto. Epicteto dizia: você está perturbado? Então pergunte: isso está sob meu controle? Se não está, largue imediatamente.
A paz está no abandono daquilo que nunca foi seu. A paz não vem quando o outro responde. Ela vem quando você percebe que não precisa mais da resposta. O amor próprio como prática estoica. O amor próprio para os estoicos não é um sentimento. É uma prática, uma disciplina, uma decisão diária. É você levantar pela manhã e lembrar: hoje eu não imploro. Hoje eu não mendigo. Hoje eu me escolho. É você colocar limites. É você parar de explicar demais. É você parar de justificar o injustificável. É você compreender que todo não que você dá para os outros é um sim que você dá para si mesmo. E isso assusta, porque quando você para de correr atrás, o silêncio aparece. A solidão se apresenta. O vazio grita. Mas o estoico sorri diante do silêncio, porque ele sabe que é ali, exatamente ali, que começa a liberdade. Você não precisa ser escolhido. Você precisa escolher a si mesmo. Talvez hoje você esteja esperando que alguém volte, que alguém diga: eu senti sua falta, que alguém te veja de verdade. Mas o estoico não espera. Ele caminha, ele constrói, ele se fortalece. E quando o outro finalmente olha para ele, já é tarde demais, porque ele não está mais no mesmo lugar. Ele parou de correr, parou de mendigar, parou de tentar se encaixar. E quando isso acontece, algo mágico surge. As pessoas começam a respeitá-lo, a notar sua presença, a ver valor em sua companhia. Não porque ele se esforçou por isso, mas porque ele se tornou alguém completo, inteiro, inabalável. Você só será livre quando não desejar mais o que pode ser tirado de você. Epicteto. Chega um momento em que a dor deixa de ser apenas dor e vira clareza. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que algo dentro de você quebrou, mas ao invés de desabar, você ficou em silêncio. Pela primeira vez, um silêncio diferente. Não um silêncio de espera, mas um silêncio de decisão. Um rompimento. Uma ruptura com tudo o que te mantinha pequeno. Esse é o momento em que você entende que não correr atrás não é desistir. É renascer. É sair da posição de quem suplica e entrar na postura de quem se basta. É parar de ser aquele que envia mais uma mensagem e passar a ser aquele que silencia. Porque sabe o próprio valor. É quando você para de lutar pelo espaço na vida de alguém e começa a ocupar com dignidade o centro da sua própria. Esse é o clímax, o instante exato em que você para de sobreviver e começa a viver com honra a revelação dolorosa, a corrida sem fim. Repare nas vezes em que você correu atrás de alguém. Quando você mandou várias mensagens e ficou olhando fixamente o celular. Quando engoliu palavras, se escondeu atrás de sorrisos, só para manter alguém por perto. Quando mentiu para si mesmo dizendo que estava tudo bem, que era só uma fase. Quando você se desfez gota por gota, para preencher o copo vazio de outra pessoa. A verdade crua, você não estava correndo atrás daquela pessoa. Você estava correndo atrás da versão de si mesmo, que acredita que só tem valor se for amado por ela. Você estava perseguindo um reflexo de aceitação, de completude, de merecimento. Mas o reflexo nunca se alcança. Ele muda, escapa, desaparece. E você se cansa. Não fisicamente, mas espiritualmente. Você sente a alma pedindo socorro. Você percebe com brutal honestidade que perdeu tempo demais tentando ser suficiente para quem nunca enxergou o seu valor. E então algo muda. Você para. Não por orgulho, não por raiva, mas por amor próprio. Você olha para trás e vê todos aqueles dias de agonia, toda aquela espera, todas as lágrimas escondidas. Nada disso te levou para mais perto de si. Pelo contrário, te afastaram de você. E então, com firmeza nos olhos e silêncio nos lábios, você decide: eu não corro mais. A decisão estoica. Dominar a si mesmo. Marco Aurélio, imperador de Roma, o homem mais poderoso de seu tempo, escrevia para si mesmo todos os dias: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e você encontrará a força. Ele tinha exércitos, riquezas, poder absoluto, mas sabia que nenhuma dessas coisas garantia paz. A paz vinha da capacidade de governar a si mesmo, e isso inclui dizer basta às relações unilaterais. Dizer chega às tentativas desesperadas de ser aceito. Dizer não àquela parte de você que ainda quer correr atrás. Implorar se humilhar. A verdadeira força é interna. E quando você entende isso, o mundo inteiro muda de perspectiva. O nascimento de um novo você. Imagine isso, você acorda. E pela primeira vez não sente aquela urgência de ver se alguém respondeu. Você não depende mais do online de ninguém para se sentir vivo.
Você se reconecta com seu próprio corpo, sua respiração, sua presença. Você começa a reconstruir sua rotina, seus hábitos, seus objetivos. Você limpa suas redes sociais. Você organiza seu ambiente. Você lê mais, medita, treina, trabalha. Você começa a habitar sua própria vida. E então percebe. Nunca foi sobre a outra pessoa. Sempre foi sobre você. Você estava pedindo migalhas porque se esqueceu do banquete, que é sua própria existência. Agora você se lembra. E algo novo nasce. Uma confiança que não depende de aplausos. Uma paz que não depende de promessas. Uma força que não depende de ninguém. O mundo te respeita quando você se respeita. As pessoas sentem. Elas percebem quando você mudou. Quando você não responde por impulso. Quando você não insiste mais. Quando você não se molda. É nesse momento que você se torna magnético. Não porque está tentando, mas porque está inteiro. Completo, estável. O respeito começa a brotar no olhar dos outros. Não porque você o exigiu, mas porque você o emana. E quem uma vez foi refém, agora se torna rei. Você se senta no trono da própria consciência e governa, com serenidade, com clareza, com poder estoico. Você passou a vida inteira tentando evitar a solidão. Te ensinaram que estar só é sinônimo de fracasso. Que se ninguém responde sua mensagem, algo está errado com você. Que se você não é desejado, então não vale nada. Que viver sem correr atrás é arrogância. Que ser indiferente é orgulho. Que o silêncio é um castigo. Mas isso, tudo isso, é mentira. A grande virada é essa. A solidão não é punição. Ela é preparação. Ela é iniciação. Ela é reconstrução. Os estoicos sabiam disso. Eles buscavam a solitude. Não como fuga, mas como reencontro. Epicteto dizia: a primeira liberdade é interna, e ela só nasce no silêncio da alma. E é aqui que o mundo moderno se perde. Todos estão ocupados demais tentando ser notados, desejados, lembrados. Todos estão correndo atrás. E ninguém percebe que o ouro está exatamente onde todos evitam. No vazio. Na ausência. Na quietude. Você tem medo da solidão, mas foi lá que os grandes se encontraram. Olhe para os grandes homens da história. Sêneca escrevia suas cartas sozinho em sua cela. Marco Aurélio escrevia para si mesmo em seu diário. Em meio ao campo de batalha. Epicteto perdeu tudo. A liberdade, a juventude, o status, e mesmo assim, se reconstruiu com dignidade. Eles foram abandonados, ridicularizados, ignorados, e em vez de implorar, se calaram. Em vez de correr atrás, permaneceram. E nesse espaço entre o abandono e o silêncio, surgiu a liberdade. A surpresa é ali que você se torna inatingível. O fim do desespero é o início da autoridade. Pense agora em todas as vezes que você tentou forçar uma presença na vida de alguém. Você se escondeu. Você diminuiu sua luz. Você ignorou os sinais. Você se traiu. Mas quando você para, quando você aceita a ausência, quando você se volta para si, algo que ninguém te ensinou começa a emergir. Poder. Sim, poder. Não sobre os outros, mas sobre o próprio destino. Você começa a andar por novos caminhos. Você começa a pensar com mais clareza. Você dorme melhor. Você come melhor. Você trabalha com mais intensidade. Você se ouve, talvez pela primeira vez na vida. E quando isso acontece, algo mágico acontece. As pessoas começam a correr atrás de você. Aqueles que te ignoravam te observam com curiosidade. Aqueles que duvidaram se surpreendem com sua serenidade. Aqueles que te testaram, agora se sentem pequenos diante da sua firmeza. Você virou o jogo, e nem precisou gritar, nem precisou provar, nem precisou brigar. Bastou ficar. A força do inatingível. A natureza admira o inabalável. Você respeita quem não precisa de você. Você admira quem sabe ficar em silêncio. Você se curva diante de quem é firme, mesmo quando está só. E agora você é essa pessoa. A surpresa é essa. Quando você para de correr atrás, você para de se perder. Você se vê no espelho com respeito. Você conversa consigo mesmo com honestidade. Você se permite reconstruir, não com urgência, mas com método, com profundidade. E esse processo, apesar de invisível, aos olhos dos outros, é o que molda os grandes homens. Não aqueles que gritam, mas aqueles que suportam. Não os que insistem, mas os que sabem partir. Não os que mendigam, mas os que constroem. Uma nova lei interna. A indiferença intencional. O estoico pratica a apatia, não como frieza, mas como domínio. Ele não é indiferente porque não sente. Ele é indiferente porque sabe o que vale.
E por saber o que vale, recusa qualquer vínculo que o diminua. É aí que você entende. Parar de correr atrás não é um gesto de desdém. É um ato de sabedoria. É o fim da servidão emocional. É o nascimento do homem autocentrado. E essa nova lei interna, baseada em valores, em limites, em clareza, te protege, te fortalece, te conduz e te transforma em um ímã, porque quem se basta atrai, quem não se importa encanta, quem se respeita impõe presença. O jogo não é sobre quem fica, é sobre quem não se perde quando o outro vai embora. Essa é a grande surpresa. Você não precisa que ninguém fique, você só precisa não se perder quando forem embora. E quando essa consciência se fixa, uma paz poderosa nasce, uma tranquilidade inabalável, uma serenidade que vem do estoicismo mais puro, o de quem sabe que a única coisa que realmente importa é aquilo que ninguém pode tirar, sua integridade. Chegou a hora de sair da teoria. Você já entendeu, já sentiu, já sofreu, já despertou. Agora é o momento de fazer algo com isso. O estoicismo não é feito de belas palavras. Ele é forjado em ação, decisão, atitude. Portanto, aqui está o manual prático. Como parar de correr atrás de qualquer um e reconstruir sua presença com base na filosofia estoica. 1. Corte imediato, o rompimento consciente. A primeira atitude é também a mais difícil. O rompimento consciente. Você precisa se afastar. Parar de mandar mensagens. Parar de visualizar o status. Parar de buscar sinais. Parar de só dar uma olhada. Isso não é sobre orgulho, é sobre dignidade. Faça o seguinte. Apague a conversa. Remova o contato. Ou silencie permanentemente. Crie barreiras físicas e digitais entre você e a fonte do apego. É radical, sim, mas necessário. Todo vício precisa de abstinência para ser curado. A ausência do outro precisa ser encarada como disciplina, não como falta. 2. Crie um ritual de reinício diário. Marco Aurélio escrevia para si todas as manhãs. Você também pode, e deve. Adote um ritual estoico diário. Acorde cedo e sente-se por 5 minutos em silêncio. Pegue um caderno e escreva. O que está sob meu controle hoje? O que posso abandonar que não me pertence? Como posso ser melhor sem depender de ninguém? Esse ritual é simples, mas cria clareza. E clareza é o solo fértil da força. 3. Fortaleça seu corpo como espelho da mente. Os estoicos acreditavam que o corpo é um aliado da virtude. Então, treine todos os dias. Escolha uma atividade física que envolva disciplina, musculação, corrida, artes marciais. Transforme o esforço físico em meditação estoica. Quando doer, pense. Isso também forja o meu caráter. Quando você fortalece o corpo, você reafirma sua capacidade de ação. Você deixa de ser vítima. Você vira construtor. 4. Estabeleça padrões e não negocie. Você precisa definir os seus limites sagrados. Não responde quem te ignora. Não insiste com quem se afasta. Não se justifica para quem não merece explicação. Não se diminui para caber em lugares pequenos. Crie um código pessoal. Escreva. Deixe à vista. E toda vez que pensar em voltar atrás, releia. Lembre-se, valores não são negociáveis. 5. Pratique a visualização negativa. Isso é uma técnica clássica estoica. Todos os dias visualize que aquela pessoa nunca mais te procure, que você nunca mais terá uma mensagem dela, que o contato acabou para sempre. Parece cruel? É libertador. O estoico se prepara para o pior, para não se abalar quando ou se isso acontecer. E adivinha? Ao fazer isso, você se fortalece. Você cria uma camada de aço na alma. E quando o mundo externo tenta te ferir, não encontra brechas. 6. Crie um projeto pessoal inegociável. Nada cura mais rápido do que uma missão maior. Escolha um projeto que te desafie. Um negócio, um livro, um plano físico, um sonho adiado. E comprometa-se. Dedique a energia que antes era gasta perseguindo alguém em construir algo que ninguém pode tirar de você. O estoico vive com propósito. Ele não flutua, ele constrói. E quando você tem um projeto, as vozes do passado perdem o poder. 7. Cerque-se de silêncio e livros, não distrações. A maioria foge da dor com distração, mas o estoico encara. Ele mergulha. Faça isso. Leia textos estoicos todos os dias. Comece com Meditações, de Marco Aurélio. Elimine ruídos, rede social, músicas melancólicas, conversas repetitivas. Escute seu próprio silêncio. É lá que mora sua cura. O silêncio não te destrói. Ele te revela. 8.
Use a frase estoica definitiva. Sempre que sentir vontade de voltar atrás, repetir padrões, correr atrás. Diga a si mesmo: se eu preciso correr atrás, então não é meu. Repita até se tornar automático. Essa frase é um antídoto, uma âncora, um norte. O que é seu não exige perseguição. O que te pertence encontra você. Porque você se tornou digno de receber. 9. Cerque-se de homens com o mesmo código. Você precisa de um ambiente de força. Evite os que ainda vivem no ciclo da carência. Evite os que romantizam a humilhação. Evite os que dizem: vai atrás, mostra que você se importa. Você não precisa mostrar nada. Você precisa ser. Encontre outros homens que vivem com honra. Compre livros. Ouça vozes estoicas. Inspire-se. Crie seu próprio círculo. Nem que seja de um. Você será mais respeitado sozinho com um código do que cercado de pessoas sem coluna. 10. Domine a arte da presença imbatível. A presença de um homem estoico é como uma rocha no meio do mar. Ele não se abala. Ele não se apressa. Ele observa e apenas age quando necessário. Você não responde tudo. Você não se explica. Você não corre. Você anda. Com firmeza. Com pausa. Com clareza. E quando faz isso, o mundo percebe. As pessoas notam. E aos poucos você não apenas deixa de correr atrás, você se torna alguém que ninguém ousa abandonar com facilidade. Pare de discutir sobre o que significa ser um bom homem. Seja um. Marco Aurélio. A jornada chegou ao fim. Mas se você entendeu o que acabou de viver, então esse não é um fim. É o seu recomeço. Você entrou neste caminho com o coração pesado. Carregava a culpa de ter sido deixado. Trazia no peito as feridas de correr atrás de quem não via seu valor. Achava que precisava provar, implorar, insistir, que silêncio era fraqueza, que ausência era rejeição, que ser deixado para trás era o fim do mundo. Mas agora você sabe. É exatamente aí que o mundo recomeça. Quando você para de correr atrás, o que resta é você. Pela primeira vez. Não o você que se molda para agradar. Não o você que se esconde para caber. Não o você ansioso, frágil, implorando aceitação. Mas o você que retorna ao centro. Que pisa firme. Que escolhe o próprio caminho. Que prefere a paz da solidão ao caos da dependência. O você estoico. Você viu a verdade por trás da ilusão. Todo esse tempo, você achava que o outro era necessário. Mas agora sabe. Ninguém é indispensável quando você é inteiro. Você parou de colocar a sua alma na mão de quem não sabe cuidar nem da própria. Você se libertou da tirania da carência emocional. Você deixou de se ajoelhar em nome de afetos vazios. E o que nasceu no lugar foi respeito, autoestima, presença, silêncio poderoso. Agora você finalmente entende o que Sêneca queria dizer quando escreveu: enquanto esperarmos por alguém para nos completar, viveremos como metades. O homem sábio vive como um todo. O jogo mudou e você também. Você não está mais em busca de aprovação. Você não precisa mais ser escolhido. Você não corre mais atrás de quem vai embora. Porque você descobriu um novo prazer. Ser alguém que ninguém pode tirar de si mesmo. Você virou a página. Aquela que dizia: se eu for ignorado, eu corro atrás. Agora você escreve: se eu for ignorado, eu sigo em frente. Não há orgulho nisso. Há sabedoria. Você não é indiferente por vingança. Você é indiferente porque aprendeu a diferença entre presença e peso morto. E agora que sabe, jamais voltará para a escuridão da dependência. Você é o último homem de pé. Em um mundo de distraídos, você é atenção. Em um mundo de ruídos, você é silêncio. Em um mundo de pressa, você é firmeza. Você carrega em si o que Marco Aurélio chamava de cidadela interior. Um lugar dentro de você que ninguém pode invadir, que ninguém pode quebrar, que ninguém pode acessar, a não ser que você permita. E adivinha? A partir de hoje, ninguém mais entra onde você sangra. Você não compartilha mais sua dor com qualquer um. Você não divide mais sua energia com quem não a merece. Você não se doa onde não há reciprocidade. Você virou fortaleza, mas eles vão voltar. Sim, eles vão voltar. Quem te ignorou vai voltar. Quem não respondeu vai voltar. Quem te deixou no escuro vai tentar reacender a conversa. E quando voltarem, vão perceber algo diferente em você. Seu silêncio vai ter peso. Sua presença, autoridade. Seu olhar, clareza. E você terá que decidir. Volto ao que me feriu ou sigo com quem me tornei? E se você for estoico de verdade, vai apenas sorrir e continuar andando. Sem pressa, sem mágoa, sem retorno. A mensagem final é simples: não corra mais.
Você não corre atrás de ninguém, porque já se encontrou. Você não insiste em ninguém, porque já se escolheu. Você não se força em lugar nenhum, porque já pertence a si. E isso é tudo o que importa. Ninguém respeita quem está sempre disponível. Ninguém valoriza quem está sempre correndo. Ninguém admira quem vive na urgência. O respeito nasce da firmeza. A admiração nasce da ausência. O amor próprio nasce no silêncio. Agora que você sabe o caminho, só resta um passo. Se você chegou até aqui, é porque estava pronto. Então, a partir de agora, nunca mais implore por atenção. Nunca mais se explique para quem não te escuta. Nunca mais se curve diante da rejeição. Nunca mais fuja da solidão. E, acima de tudo, nunca mais corra atrás de ninguém. Corra atrás da sua evolução, do seu domínio, da sua paz, da sua verdade. Porque quando você para de correr atrás do mundo, o mundo começa a correr atrás de você. Se esse texto falou com você, compartilhe, marque alguém que precisa ouvir e volte aqui, sempre que esquecer quem você é. E lembre-se, você é a sua prioridade. Você é o seu mestre. Você é o seu lar. O resto é só distração.